Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou comentar uma manchete do UOL deste dia 20 de setembro que disse: de saída do PSDB, Alckmin quer frente ampla em São Paulo e foca no trabalhismo. E aí vão trazer aqui a possibilidade do Ciro ter em São Paulo um palanque com Alckmin, Márcio França e Datena. Vamos tratar de algumas questões, se realmente isso é possível, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, manda o like, se não gostar, manda o dislike, porque isso tudo nos ajuda aqui nesse trabalho que começou dia 1º de maio e eu tenho ficado muito feliz com o apoio que todos têm nos dado aqui. Meus amigos, então eu analisei um vídeo aqui há algum tempo, o Ciro disse uma frase no meio de uma live, é necessário a gente ter muita atenção para sair pegando algumas coisas aqui, algumas outras ali. O Ciro disse que muitos vão se surpreender com as alianças para 2022. E sim, a gente tem que tratar da possibilidade de que, dentro dessas alianças surpresas, em São Paulo, poderemos ter Ciro candidato a presidente, o vice é aquela incógnita de sempre, né? E lá no estado, receber o apoio de Geraldo Alckmin, que hoje aparece liderando as pesquisas, Márcio França, que aparece em terceiro num cenário com Haddad, e num cenário sem o próprio Alckmin, o França aparece em segundo, e o Datena se candidatando ao Senado. Então, seria um palanque, olha, do ponto de vista eleitoral, eu não vejo outro melhor. Aí é claro que sempre surge aquela questão, William, mas e as divergências que existem entre Ciro e Alckmin? Algumas delas públicas, claro, isso existe, tem falas do Ciro criticando o Alckmin e vice-versa. Mas também tem muitas falas do Ciro elogiando o Alckmin e vice-versa. Então a gente vai analisar assim, o Alckmin, né, ao longo de sua história, sempre se comportou como, digamos, um liberal. Então se a gente olha o passado dele, e olha realmente o projeto que o Ciro apresenta, não só hoje, mas já ao longo dos anos, vai falar, não, então o Alckmin não encaixa aqui. Mas é necessário observar que a relação Ciro-Alckmin, primeiro, é de muito respeito, de diálogo. E muitos que apoiavam aquilo que a Marina Silva chama de um liberalismo primitivo, hoje em dia estão caindo a ficha de que não é mais possível defender esse tipo de coisa diante do fracasso, né, de anos e anos desse liberalismo, ora com a perfumaria mais social, ora sem nada disso, como a gente vive agora com Bolsonaro. Então pode ser que Alckmin tenha repensado alguns posicionamentos que ele próprio teve no passado. Isso acontece. Inclusive o UOL vai dizer aqui que de saída do PSDB ele tem reunido aliados de fora do partido e se aproximado do discurso trabalhista. Meus amigos, esse movimento de você sair da centro-direita e caminhar mais em direção ao centro, ou você sair da esquerda e ir mais para centro-esquerda e centro, isso aconteceu com muitas figuras. E disse aqui a matéria, pegando uma declaração do próprio Alckmin, num momento como este, quando se quer tirar direitos dos trabalhadores, mais do que nunca a organização dos trabalhadores é necessária. Por isso, fortalecer os sindicatos é essencial, não só para os trabalhadores, mas para toda a sociedade. Essa declaração dele foi em um encontro do Sindicato dos Padeiros de São Paulo nessa última sexta. Então eu acredito que tenho profundas divergências daquilo que o Alckmin já fez enquanto governador e tudo mais, mas essas divergências para 2022 elas podem ser superadas. E mais, mesmo que o Alckmin continue liberal, mas ele pode, em busca do apoio do PDT e do PSB, poderia então fazer uma mudança, uma adaptação no seu projeto em busca desse apoio. Algo que acontece no Brasil e em várias partes do mundo. E aí, se o Alckmin for eleito, tendo na sua aliança ali PSB e PDT, certamente esses dois partidos farão parte do governo Alckmin, recebendo, por exemplo, secretarias e pastas que são fundamentais, são pastas chaves para o partido, como, por exemplo, a pasta da educação, do trabalho para o PDT, o desenvolvimento, enfim, alguma coisa poderia ser colocada, o PDT colocar ali no governo de São Paulo, digamos assim, as suas ideias, aquilo que o trabalhismo defende há décadas. E o Márcio França, entrando como vice do Alckmin, ele é uma figura central também. Lembrando que o Márcio foi vice do Alckmin em 2014, assumiu o governo quando o Alckmin foi candidato a presidente em 2018,
E em 2020, candidatou-se à Prefeitura de São Paulo, tendo como vice Antônio Neto, que é o presidente do PDT São Paulo, presidente também da Central Sindical Brasileira, ali a CSB, que tem feito um movimento de aproximação também em direção ao Alckmin, convidou ele para participar do congresso da CSB e fez ali uma fala bem interessante, que já está até circulando nas redes sociais. Então o Márcio França entra aqui como um elo importantíssimo nessa relação. E a Aliança Nacional, que o Alckmin, tudo indica, não bateu o martelo ainda, vai para o PSD, do Gilberto Kassab. O Márcio França está no PSB. PSB que não bateu o martelo com nenhum partido, mas hoje a chance do PSB estar com Lula é maior do que estar com Ciro, mas não é impossível também. O Ciro quer ter, além do PSB, o próprio PSD na sua aliança nacional. William, mas e se esses dois partidos não apoiarem o Ciro para presidente? Aí essa aliança estadual aqui ficaria comprometida? Olha, ela fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Porque o Alckmin negociando com o Kassab, certamente ele vai exigir ali uma certa independência para construir a sua própria candidatura no Estado. E o Kassab não é difícil de fazer isso. Eu já assisti entrevistas dele falando, por exemplo, que no Rio de Janeiro, quem vai definir a situação será Eduardo Paes, que lá no Estado é quem comanda a legenda. Então ele pode fazer aqui em São Paulo o mesmo com o Alckmin, falando, olha, você define aí e pronto, você se vira. E em relação ao PSB do França, a gente observa que o França é um quadro do partido, está lá desde 88, tem, digamos assim, muito respeito lá dentro, até para ter uma posição, se for o caso, independente. Vamos observar se o PSB, caso feche mesmo com o Lula, não faça com o Márcio França o que fez com o Márcio Lacerda em 2018, impondo que o Márcio retirasse a sua candidatura, porque o PT retirou da Marília Reis em Pernambuco e o PSB ficou neutro e não apoiou o Ciro como faria. A questão aqui, voltando ao PSD, o Kassab, meus amigos, no fundo, ele quer deputados federais para aumentar a bancada do partido e, consequentemente, aumentar o fundo, o tempo de TV e a força do próprio partido. E assim, vamos tratar agora de uma outra questão. Alckmin, França e Datena poderiam apoiar outro candidato que não fosse o Ciro? Bom, Bolsonaro eu acho aqui impossível. O próprio Alckmin, o Lupe revelou, que já disse para ele lá que não vai votar nem Lula nem Bolsonaro. A questão aqui do Datena tem feito críticas duras aos dois. E Márcio França também, né, não me parece aqui que apoiaria Bolsonaro. Ah, William, mas tem um Pacheco. Pacheco, meus amigos, eu acho que não vai ser candidato. Com todo respeito, eu respeito muito as pré-candidaturas. Mas no fundo, eu acredito que o Pacheco nem para vice ele se encaixaria. Embora muita gente poderia ver com bons olhos, trazendo um ar de moderação para esse ou aquele candidato. Me parece que a questão aqui do Pacheco vai ser se fortalecer agora apresentando o seu nome, depois ele recua para buscar apoio para uma reeleição à presidência do Senado. O Dória certamente não receberia apoio nem do Alckmin nem do França. O Alckmin está saindo do PSDB por causa do Dória. E o França é um crítico assim, chega a ser engraçado as críticas que o França faz para o Dória. E o Datena também não me parece nada animado com embarcar num apoio aqui ao Dória. E em relação ao Lula? Bom, eu já falei aqui que o Alckmin disse não votar nem Lula nem Bolsonaro. O Datena também não me parece disposto a algo nesse sentido, embora já for no PT durante 23 anos, saiu em 2015, não me parece agora aqui que estaria disposto a dar um voto em Lula e nem a apoiá-lo. O Márcio França está no PSB, mas ali em São Paulo, você se aproximar muito do PT é trazer para junto de si uma rejeição que hoje o Márcio França, por exemplo, não tem. Então o PT, me parece que ali no Estado, ele tem uma força que talvez seja o suficiente, a depender de como construa ali uma aliança possivelmente com o Boulos, para ir para o segundo turno. Mas chegando lá, aí meus amigos, olha, sinceramente eu acho que o PT não tem força hoje ainda para eleger um governador em São Paulo. Então talvez o Márcio França, mesmo que não tenha tantas divergências assim, faria uma aproximação aqui Alckmin e o Ciro, mas em nome dessa rejeição reduzida que os dois têm no estado de São Paulo. Então, meus amigos, um palanque com o Ciro me parece ser também a única alternativa de Geraldo Alckmin para 2022, sendo o Ciro um candidato competitivo e com tendência de alta, que em São Paulo aparece inclusive na frente do Dória, atual governador. E para o Ciro seria um bom negócio do ponto de vista eleitoral. A Alckmin aparece aqui com 26% e o Márcio França com 15%, no cenário em que um concorre com o outro.
Então os dois aqui somados, claro que essa soma não acontece assim, vamos juntar os dois, não. Mas aqui 41% dos eleitores hoje poderiam olhar para o Ciro de uma forma diferente. E o Alckmin sabe um detalhe importante, que o Rodrigo Garcia, que vai crescer nas pesquisas, pode crescer no eleitorado que hoje apoia Geraldo Alckmin, que é o eleitor que sempre elegeu o PSDB ali para dirigir o Estado. Então o Alckmin também, fazendo essa guinada mais ao centro e à centro-esquerda, pode ser estratégica para sua vitória, porque ele manteria com ele aquele eleitor que tem simpatia por Alckmin, e existe esse eleitor em São Paulo e não é pouco. Ele atrairia para si o apoio do eleitorado que apoia Márcio França, porque o Márcio França também é alguém querido no Estado. Atrairia também o apoio dos eleitores, ou de parte, porque ninguém que vota num candidato a presidente automaticamente vota naquele que é apoiado por ele ao governo do Estado. Mas atrairia sim uma parcela interessante do eleitorado do Ciro, que não votaria automaticamente no Alckmin. E também o eleitorado do Datena, que é uma figura popular, está na televisão, no rádio. Então, esse movimento do Alckmin pode ser o que ele precisa para, assim, se fortalecer e impedir um crescimento do Garcia que eventualmente o ameaçaria. Bom, e aquele eleitor que às vezes gostaria que o Ciro fizesse somente alianças com candidatos do campo progressista nos estados? Eu entendo, respeito esse eleitorado. Teve gente que já comentou que, William, se o Alckmin apoiar o Ciro, para mim é diferente. Eu vou votar no Ciro presidente e no Boulos para governador. Meus amigos, maravilha, tá tudo certo. Cada um faz a avaliação que achar melhor. Agora, não dá para negar que dentro da estratégia do PDT, o Ciro vai ter que dialogar sim com políticos do centro e da centro-direita. O que não quer dizer que o Ciro esteja abrindo mão do seu projeto. Até agora, eu não vi nenhuma mudança naquilo que o Ciro colocou no seu livro. Então, me parece que a tática é: você mantém o projeto nacional como ponto central da candidatura e faz um movimento político em direção ao centro e centro-direita. Como, por exemplo, pode acontecer em São Paulo. Como pode acontecer no Rio com Eduardo Paes, só que ali é diferente, é trazendo o Paes para apoiar a candidatura do PDT, que é Rodrigo Neves. Como pode acontecer em Minas com Calil. Calil não é alguém de esquerda, Calil é mais alguém do centro. Como pode acontecer na Bahia com a ACM Neto. William, mas e se o Ciro não conseguir esse palanque em São Paulo, aí estará comprometida a sua candidatura? Claro que não, meus amigos. Tem muita coisa para acontecer, mas não dá para negar que caso realmente esse palanque ali, Alckmin, Márcio França e Datena se concretize, o Ciro fica muito mais forte no estado, que tem mais de 33 milhões de eleitores, que votos válidos em 2018, por exemplo, teve ali em torno de 25 milhões. Então, e o Ciro teve pouco abaixo de 12% dos votos. Se o Ciro sai de São Paulo, por exemplo, com 30%, ele sai ali com 7, 8 milhões de votos, e isso realmente é muito bom para ele. E detalhe, ele acaba ali no estado impedindo com que um concorrente seu direto, que é o Dória, cresça, que é o governador. Ele acaba sendo sempre uma ameaça no estado. Então esse movimento do Ciro realmente me parece bastante interessante. Se ele der certo, eu acho que o Ciro tem muito mais a ganhar do que a perder. O Ciro que hoje já apresenta uma rejeição no estado mais baixa do que Lula, Bolsonaro e o próprio Dória. A grande incógnita aqui é como ficaria o Datena. Já recuou várias vezes das candidaturas, então pode ser que o Datena não faça parte desse palanque para preferir continuar na televisão e no rádio. E aí talvez é necessário pensar quem entraria nessa vaga para o Senado. Aldo Rebelo, será que seria uma possibilidade? Aldo, que também dialoga bem com Márcio França, ele que foi secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, ali durante o pequeno período Márcio França assumindo então o lugar do Alckmin em 2018. E o Aldo Rebelo recentemente esteve num encontro que contou com a presença do Alckmin, do Márcio França e também de Gilberto Kassab. Então vamos aguardar, ver como que as coisas vão fluir daqui para frente, mas me parece que isso, além de não ser impossível, hoje há mais chances disso acontecer do que dessa aliança ali no estado não acontecer. Bom, meus amigos, então é isso. Deixa aqui embaixo qual que é a sua percepção, o que você acha dessa possível aliança no estado de São Paulo envolvendo todos estes nomes. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.